Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James. Aqui eu falo sobre cinema, séries e te ofereço uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra do Meninos Eu Vi por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio por esta plataforma. E eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos. A Mala e este podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante fortalecer esse tipo de produção, principalmente numa era onde existe uma fadiga de redes sociais, os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe da qualidade e a gente fica perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você estará automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com. Se você ficou na dúvida do link, basta acessar aí as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. E a partir desta semana, este podcast também passa a fazer parte da grade da Rádio 98 News de Belo Horizonte, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Minas Gerais. Filha caçula do grupo que já comanda, entre outras, a 98 FM e a CDL FM, a 98 News é um espaço pensado para quem quer estar por dentro dos fatos com leveza, sem abrir mão da seriedade, imparcialidade e opinião qualificada, da política local à cultura, da economia à inovação, dos bastidores do entretenimento ao que acontece no mundo. A notícia chega até você sem ruído, clara, direta e confiável. Sintonize o Meninos Eu Vi todos os sábados no 103.3 FM de Belo Horizonte ou através do YouTube 98 News. Hoje vamos falar de uma série que está na HBO Max, é Task. It's easy to talk about forgiveness or mercy. It's not your loss. There's been a spate of home invasions. They want me to put together a task force. Now? It's not a great No, time. I don't have any choice. Time now for traffic on the KYW News. Where's the money? You're the ones that's been causing all the problems, huh? I'm gonna take their money so we can have a better life. You're not gonna ruin their lives just because you ruined yours. You ever done something you can't be forgiven for? They haven't been a very good father to you lately. My kids ask me if their mother's ever coming back, and I ain't got an answer. She's in your heart too. Task é uma série criada e roteirizada pelo Brad Inglesby, que recentemente tem feito várias coisas interessantes, como por exemplo o filme Echo Valley, estrelado pela Julianne Moore e a Sydney Sweeney, e mais recentemente mesmo, há 2 semanas atrás, ele roteirizou o filme O Ônibus Perdido, estrelado pelo Matthew McConaughey, que eu assisti, é um filme bem interessante, que conta uma história real de um motorista de ônibus, daqueles ônibus escolares norte-americanos, que
vai resgatar um grupo de crianças em meio a um daqueles incêndios na Califórnia, um dos maiores incêndios da história da Califórnia, que devastou milhões e milhões de hectares, e esse grupo de crianças está preso numa escola ali. É um filme muito tenso e que tem várias outras questões envolvidas que são tema do Brad Inglesby. Ele tem um talento muito particular para retratar a vulnerabilidade emocional da classe trabalhadora americana, e ele sempre foca em temas como culpa, perda, reconciliação e imoralidade. Ele costuma desenvolver várias narrativas que equilibram a tensão e a introspecção, valorizando detalhes e nuances na construção dos personagens. Talvez o trabalho mais famoso dele até agora, além desses que eu citei, tenha sido a série Mare of Easttown, de 2021, estrelada pela Kate Winslet, que ganhou um Emmy, inclusive, por essa interpretação, e que é uma das grandes séries recentes aí de 4, 5 anos, da HBO. E se você tá falando em HBO, se a gente tá falando aqui em HBO Max, a gente tá falando em qualidade. Vocês bem sabem o que eu penso da HBO, é uma das principais plataformas, ou talvez seja a principal plataforma que entrega os melhores trabalhos, as melhores séries nos dias de hoje. Eu acho que ela rivaliza ali com a Apple TV Plus, mas isso é papo para outra hora. Por isso mesmo, quando eu fiquei sabendo que o Brad Inglesby estava com uma nova série na praça, eu corri para assistir. E vocês bem sabem que eu só falo de séries quando elas terminam. E como essa Task terminou no último fim de semana, tô eu aqui falando dela, porque eu acho que a gente precisa ver uma série até o final para poder entender, para poder pegar tudo o que aconteceu e fazer uma análise sem ser por partes. Task é uma série estrelada pelo Mark Ruffalo, e aí mais um motivo porque eu cliquei para assistir. Tudo do Mark Ruffalo, tudo que tiver Mark Ruffalo, você pode clicar para assistir, que é garantia de qualidade. Primeiro que ele sempre entrega uma interpretação grandiosa, ele sempre entrega, o Mark Ruffalo sempre entrega boas interpretações, e tudo que tiver o Mark Ruffalo você pode confiar e clicar para assistir ou ir ao cinema, porque sempre vai ter alguma coisa interessante. Essa série é ambientada nos subúrbios da Filadélfia e acompanha o Tom Brandes, que é o personagem do Mark Ruffalo, um ex-padre, atenção para isso, que se tornou agente do FBI e aí lidera uma força-tarefa encarregada de investigar uma série de assaltos violentos a casas de drogas mantidas por gangues de motociclistas. Então, esses assaltos acontecem nessas casas e os assaltantes roubam o dinheiro que está nessas casas, dinheiro oriundo do tráfico. E desde o início a gente percebe que tem toda uma trama paralela com esse assaltante, que é o Robbie Prendergast, papel do Tom Pelphrey. Desde o início a gente sabe que ele é o assaltante, a gente vê desde o início ele assaltando as casas, então isso não é um tema para o filme, não é um spoiler que a gente vai descobrir depois. E o Robbie Prendergast é um homem de família aparentemente comum, ele tem 2 filhos e uma sobrinha que mora com ele também, uma sobrinha mais adulta, vivida pela Emilia Jones, que mora com ele e ajuda a criar os filhos. E ele participa desses roubos para sustentar os seus filhos. E então a gente começa a ver essas duas histórias paralelas. Tanto a história do Tom Brandes investigando esses roubos, quanto a história do Robbie fazendo esses roubos. E a gente vai aos poucos entendendo as motivações do Robbie. E a Task é uma série, assim como foi Mare of Easttown, assim como é todo o trabalho do Brad Inglesby, em que as questões morais se colocam acima de tudo. A gente não tá aqui simplesmente para investigar o crime. A série não é uma dessas séries que quer só investigar o crime, quer só desvendar o que aconteceu, tanto que
a gente sabe desde o início quem é o culpado, ou quem são os culpados, porque o Rob não faz isso sozinho. A gente tá aqui, ou pelo menos o que o Inglesby nos propõe, é pensar em todas as questões morais, legais, que estão por trás disso. Por que o Rob tá fazendo isso? Um pai de família, ele trabalha ali como lixeiro, ele trabalha com caminhão de lixo, ele e o amigo que o ajuda nos assaltos, eles trabalham como lixeiros, e aí como lixeiros eles começam a espionar as casas, eles sabem direitinho quais são as casas do tráfico. Aí a gente vai entendendo aos poucos por que ele tá fazendo isso, qual é a ligação dele com essa gangue de motociclistas, e tem uma questão familiar envolvida. Eu tô aqui pisando em ovos para não contar muita coisa para vocês, porque é muito interessante a gente ir descobrindo as coisas, as motivações do Rob, por que um homem, um pai de família com 2 filhos, uma família aparentemente normal, ele é de uma classe baixa ali norte-americana, da Filadélfia, mas ao mesmo tempo ele é um homem aparentemente honesto. A gente vê ele no início, um cara honesto, um cara com uma cara muito boa, uma cara de gente boa. Por que esse cara tá indo atrás do dinheiro do tráfico, em especial esse dinheiro ligado a essa gangue? E em paralelo, a gente vê toda a história do Tom Brandes e da família. Ele tem uma filha natural, uma mulher dele já morreu, e ele tem 2 filhos adotados. Um dos filhos surtou em um determinado momento do passado e empurrou a mãe adotiva, a esposa, né, do Tom Brandes, empurrou da escada e ela morreu. E esse filho tá preso. Então a gente tá lidando, ele, o Tom, tá lidando com isso, com essas emoções de ter um filho preso. A gente entende, a gente fica sabendo que ele nunca foi visitar esse filho, e nesse momento da vida dele, nesse momento em que a força-tarefa é constituída para investigar esses assaltos, ele tá no momento que o filho, ele precisa dar um depoimento lá no filho, aqueles depoimentos que a família dá pro preso, às vezes para aliviar a sentença, né? E ele tá nesse momento pensando no que fazer. Uma das filhas quer dar um depoimento de um jeito, a outra filha quer dar o depoimento de outro jeito. Ele tá em meio a toda essa questão familiar e com a questão religiosa também meio que iluminando ele em determinados momentos. Ele recorre muito à religião, ainda que Task não seja uma série sobre religião, mas o passado dele como padre o ilumina em alguns momentos, o ilumina da forma religiosa mesmo, religiosamente falando, o ilumina para que ele consiga encontrar caminhos não só no trabalho dele, no trabalho lá no FBI. Vale dizer que no início a gente vê ele fazendo uma função meramente burocrática ali no FBI. Ele não estava mais como agente de campo, ele tem uma chefe que é vivida pela Martha Plimpton, que está aposentando, e ela conversa com ele se ele quer ficar com o lugar dela. Ele fala que não, porque ele tá mais velho, e a composição do nosso querido Mark Ruffalo, desse personagem, é uma composição bem interessante, porque ele anda devagar, você vê que ele tá cansado, ele consegue te passar essa impressão de que é um agente do FBI cansado, que não quer mais nada com a vida, que quer apenas contar o tempo ali para poder aposentar, mas ao mesmo tempo ele fica animado com essa força-tarefa. Essa força-tarefa é formada por 3 pessoas, 3, digamos, oficiais de diferentes destacamentos da polícia, das polícias, que a gente entende que de certa forma não se encaixam ou não estavam se encaixando por um motivo ou por outros nesses destacamentos. Em especial a Elizabeth, que é o papel da Alison Oliver, que é uma policial cheia de questões, ela não sabe atirar, ela tem medo de atirar, medo de várias coisas. Então a gente entende que todos esses, o trio é formado pela Alia, que é a personagem da Thuso Mbedu, pelo Anthony Grasso, que é o personagem do Fabian Frankel, e a Elizabeth Stover, que é a personagem da Alison Oliver. Esses 3 formam a força-tarefa e a gente vai entendendo que cada um deles tem uma personalidade diferente
e se complementam, mas são 3 pessoas que, de certa forma, foram jogadas para escanteio em seus destacamentos e acabaram parando nessa força-tarefa, uma força-tarefa constituída para investigar esses crimes, e se juntam ali ao Tom Brandes, e isso dá o tom da série, o tom, com perdão do trocadilho aí com o Tom Brandes, mas enfim, dá o tom da série, pelo menos dessa parte da história que a gente vai acompanhando. Em paralelo também, a gente acompanha a história da família Prendergast, a Maeve, que é o papel da Emilia Jones, e todas as questões dela por ser uma órfã. O irmão do Rob morreu e ela foi morar com ele, com o Rob e com a família, os filhos e todas as questões dela como adolescente, não, ela já é jovem, 20 e poucos anos, morando ali, tendo a sua vida particular em meio a toda essa vida familiar, vamos dizer assim. Em paralelo a isso, a gente também vai vendo o núcleo dos motociclistas, que tem lá o personagem do Sam Keeley, que é o Jason Wilkes, tem o personagem do Jamie McShane, que é o Perry Dorazzo, em especial esses dois que comandam a gangue, e tem toda uma relação entre pai e filho desses dois. O Perry tem uma relação meio paternal com o Jason, e a gente entende também que o Jason tem um papel muito importante para toda essa trama, e essa história dos motociclistas vai se chocar não só com a história do Rob e com toda a família dele, mas também com a história lá do FBI, com a linha lá do FBI, com o núcleo do FBI. A gente vai entender que tem coisas ali nesse núcleo que se chocam com a história dos motociclistas. Mais do que isso, eu não posso dizer, porque eu já tô correndo o risco aqui de contar vários spoilers para vocês. Tem um menino também, que é o Sam, que é um órfão, que vai mudando de casa em casa, então tem toda essa questão de uma criança órfã que vai de casa em casa, e vocês vão entender quando vocês assistirem a série o porquê. O que eu queria dizer mesmo sobre Task é que me interessa muito mais uma série com esse tipo de discussão sobre as questões morais, sobre como os personagens se relacionam com esses temas, do que efetivamente a resolução do crime. Claro, a gente tem o crime, a gente tem cenas de ação, tem violência, tem mortes, mas isso é apenas um lado dessa série, porque para mim o que importa são os personagens e a construção dos personagens. E esses dois personagens principais, o Rob e o Tom, são muito bem construídos, e a gente entende muito bem não só as motivações de todos eles ao desenvolverem suas tarefas, vou botar aqui tarefa, porque Task, o nome da série em português é força-tarefa, ao desenvolverem suas tarefas, ao resolverem todas as suas questões, a gente entende tudo isso e a gente se coloca no lugar deles, pensando na cabeça deles, e é isso que a série quer nos propor, e é isso que toda a obra do Brad Inglesby nos propõe. Se coloque no lugar desses personagens e pense como eles. Pense no que você faria se você fosse um desses personagens. E em determinados momentos, a gente não consegue enxergar, tanto no Tom quanto no Rob, quem é vilão, quem é mocinho. O Tom é muito mais mocinho, vai. Ele tem todo... Até porque o Mark Ruffalo tem essa cara de mocinho, é difícil você colocar o Mark Ruffalo como um vilão. Mas principalmente o Rob, que é o papel do Tom Pelphrey, é um papel muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele é vilão, ele é mocinho, e você entende tudo, você entende o porquê que ele tá roubando aquelas casas, você entende o desespero dele em determinados momentos, e você entende até um momento muito bonito, que eu não vou entrar em detalhes aqui, não adianta me pedir, eu não vou entrar em detalhes, porque isso já vai ser spoiler, eu só posso dizer que é um momento muito bonito, que tem ali mais ou menos na metade da série, entre ele e o Tom.
Os dois conversam muito, por mais que seja uma conversa com poucas palavras e com questões cifradas e com várias coisas cifradas, você entende que eles têm uma conexão e você fica querendo ver mais daquela conexão, e eu não vou contar mais pra frente o que acontece com essa conexão, porque eu vou estar dando mais spoiler aqui. Mas o que eu queria dizer é isso. Task é uma série que consegue amarrar muito bem todas essas linhas que eu disse, todos esses núcleos, e esses núcleos são muito bem amarrados. Tem muitos outros personagens que eu não falei aqui pra vocês, assim como Mare of Easttown fez sucesso lá atrás por isso. Não era uma série sobre crime, não era uma série sobre investigação, era uma série para você investigar principalmente a personalidade da Mare, que era a personagem lá da nossa querida Kate Winslet. Você entendia direitinho, você entrava na cabeça daquela personagem. Se você concorda, e voltando a Task, com as atitudes do Rob, se você concorda com as atitudes do Tom, são questões que você vai aos poucos desenvolvendo, não só na sua cabeça, mas vai desenvolvendo na medida em que os fatos vão sendo colocados pra você. Eu, em determinados momentos, queria que o Rob virasse o mocinho da história, mas em determinados momentos não dá pra gente defender, porque ele acaba cometendo crimes. Você quer que um criminoso vire o mocinho da história? É essa a proposta da série, é isso que o Inglesby quer nos propor e é isso que a obra dele nos propõe o tempo todo. Eu achei uma série extremamente bem feita, extremamente amarrada, um roteiro muito bem feito, não é tão brilhante quanto Mare of Easttown. Acho que Mare of Easttown é um pouquinho mais bem amarrada, mas Brad Inglesby é um cara que tem me agradado, tem feito coisas que me agradaram recentemente. Em especial, eu recomendo esses dois filmes, tá? Echo Valley e O Ônibus Perdido. Assistam esses dois filmes que vocês vão entender o que eu tô falando. É muito bom você ver um roteirista e um criador que tem uma coerência em tudo que faz, que tem uma linha de raciocínio e nos propõe questões dentro dessa linha de raciocínio, e quando essas questões falam pra você, fica tudo muito mais interessante. Eu dou 4 estrelas pra essa série, pra Task, recomendo muito que vocês assistam, tá inteira na HBO, no HBO Max. Se você for assinante dos canais lineares da HBO, ela ainda tá aí em reprise, mas se você for assinante dos canais HBO, com certeza você é assinante da HBO Max, eu recomendo que você assista na HBO Max. Não maratona não, vai vendo um episódio como eu assisti, depois vê outro, depois vê outro. Não é uma série pra você maratonar não, porque é muito bom você às vezes dar um tempo entre um episódio e outro, ler sobre eles, refletir sobre aquilo que você assistiu e aí ir tomando partido. Mas agora eu quero que você me diga o que você achou de Task. Você assistiu? Você que já assistiu? O que você achou? Você concorda comigo? Você acha que a série realmente propõe isso tudo e cumpre o que prometeu? Eu acho, particularmente, eu acho que cumpriu muito mais até do que prometeu. Eu fiquei muito aqui na nuvem, pairando sobre os fatos, porque eu não quero entrar muito em detalhes do que acontece na série, porque tem muita coisa que é spoiler. Eu falei só sobre linhas gerais aqui, mas acho que eu vendi bem o peixe da série, não vendi? Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify ou através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. E para vocês que estão me ouvindo a partir desta semana na Rádio 98 News, sejam bem-vindos ao universo do Meninos Eu Vi. Esse podcast já tem 2 anos de duração. Procure aí os outros episódios, curta, comente, compartilhe e me ouça aqui na 98 News todos os sábados nesse horário que eu vou estar com vocês trazendo o melhor da 7ª arte. Filmes, séries, documentários e por aí vai. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!